Olá, pessoal. Então agora é comigo. Então, vamos falar um pouquinho da anatomia radiográfica do fígado, pensando na anatomia aplicada. Lembrando que não é uma aula de radiologia em si, né? Na verdade, é para vocês aprenderem a ver essas estruturas anatômicas que a gente tem comentado, que hoje, na verdade, o caso é o fígado, no raio-x, ok? Então, creio que muitos ainda não têm tanta familiaridade com a imagem radiográfica, então vou falar sempre de uma maneira simplista, ok? Então, o professor Ayrton falou agora para vocês que o fígado é o órgão mais cranial da cavidade abdominal, que ele tem uma íntima relação com o diafragma, certo? Então, aqui nessa imagem radiográfica, a gente tem aqui uma cavidade abdominal de um gatinho, né? E o fígado vai ser esse órgão mais cranial, né? Ele tem íntima, aqui a gente já vê a cavidade torácica, coração, que não é o foco hoje. Essa linha que divide os dois é a topografia do diafragma, certo? E envolvendo uma íntima relação, tendo uma íntima relação com o próprio diafragma, está aí o nosso fígado, tá? Quando a gente avalia no raio-x, dando passos um pouquinho para frente, porque já que o raio-x ele não demonstra tantas alterações, então vamos falar um pouquinho mais da imagem radiográfica do fígado. Quando a gente avalia o fígado no raio-x, a gente avalia alguns aspectos dele, certo? Um deles é ver se ele está dentro do gradil costal, né? Se ele se encontra dentro dos limites do gradil costal. Aqui a gente tem essas linhas aqui mais claras, radiopacas, que são as costelas, né? Aqui as cartilagens costais já mineralizadas, e a gente vê que ultrapassa um pouquinho o limite do gradil costal. Ai, tá doente? Não, não é no raio-x que eu vou falar que tá doente, mesmo porque algumas coisas podem envolver um aumento na imagem radiográfica não aumento, mas essa silhueta do fígado e além do gradil costal, sendo que ele não está de fato aumentado, não está de fato doente, certo? Então, uma das coisas são os animais obesos, outra coisa, alguma alteração torácica que pode fazer alguma pressão sobre a cavidade abdominal e deslocar caudalmente o fígado, depende do decúbito que tá, enfim, não é o raio-x em si que vai falar sobre função, sobre as alterações mais específicas do fígado, mas vamos aprender a avaliar. Então, vejo aqui que ele ultrapassa um pouquinho do limite costal. Vejo os bordos também. Ele tá vendo que esse lobo aqui, ele parece uma linguetinha, ele tem os bordos afilados. Então como é que é um bordo não afilado? A gente já vai ver, tá? Então, vamos aprender a olhar ele dentro do gradil costal e os bordos, né? Aqui a gente vê um lobo hepático, né? Ele já está delineado aqui em lilás. Então, o lobo hepático, bordo afilado, né? Sendo que tem lobos hepáticos que eles têm eles se sinuam dorsalmente também, né? Por exemplo, aqui a gente tem, o professor Ayrton falou para vocês da impressão renal. Então, a maior parte dessa impressão renal é causada pelo processo caudato do lobo caudado, e tem uma parte dele menor que envolve também o lobo lateral direito, certo? Então, nessa topografia. Aqui mais uma vez, para treinarmos mais um pouquinho, tem aqui o órgão mais cranial, aqui já é o fígado. E esse aqui não confundir, é o baço, tá? Não é o nosso objetivo hoje, mas é o baço. Então, esse mais cranial é o fígado.
Aqui que eu gostaria de mostrar para vocês quando o bordo não é afilado, ele fica arredondado, aqui ele está até com um aspecto tendendo a heterogêneo, ultrapassou o limite do gradil costal, a gente vê que é um gatinho aqui, ultrapassou o limite, está com os bordos arredondados. Vou falar o que é? Muito provavelmente seja realmente uma neoformação. Quem vai avaliar o tumor, quanto à vascularização, quanto ao tamanho, se tem íntima relação com alguns órgãos, enfim, vai ser o ultrassom. Então, eu vou mostrar só um pouquinho da imagem ultrassonográfica do fígado, tá? Entendo que para quem está tendo um primeiro contato com a imagem ultrassonográfica, não é a coisa mais fácil de se avaliar, tá? Então, não fiquem frustrados. Então, só confie em mim, para quem tem o primeiro contato. Então, a gente tem aqui o parênquima hepático, que tá, esse Vzinho aqui já é uma gordura falciforme, e tudo isso aqui é o parênquima hepático. Essa bolinha escura aqui, que a gente fala que está com conteúdo anecogênico, é a vesícula biliar, né? Cães e gatos, eles têm vesícula biliar. Dos animais domésticos, quem não tem é o cavalo. Essa linha branca, essa linha mais ecogênica, hiperecogênica, nesse formato convexo, já é o diafragma, côncavo, desculpa, já é o diafragma, ou seja, é o limite cranial do fígado, ou seja, todo esse bordo do fígado em contato com o diafragma é a face diafragmática, certo? Então, esse aqui é um videozinho. Então, na imagem, na avaliação dinâmica, a gente vê mais ou menos deixa ele vai mostrar só, apontar algumas coisas, mas a gente vê mais ou menos dessa forma, certo? Ok. O que eu gostaria de mostrar para vocês também ainda, perto dessa janela, tem algo pulsando aqui, que é o coração. Estou avaliando o coração? Não, mas eu estou mostrando, estou querendo representar para vocês que existe o fígado, existe o diafragma e existe o coração desse lado, ou seja, diafragma separando cavidade abdominal da cavidade torácica, certo? Tá, e falando daqueles lobos arredondados, que a gente estava... O que é aquilo? Se eu for ver aquilo lá no ultrassom, como é que pode aparecer? Né? Então, quando a gente fala em formações do fígado, a gente vê um fígado heterogêneo e depende da formação que ele apresenta, ele vai ter uma característica ultrassonográfica diferente. Então, aqui mostra algumas formações nodulares, elas são heterogêneas, de formato arredondado, e aqui mostra uma massa, né? Não é o mesmo animal, mas essa massa poderia ser a massa que a gente viu naquele raio-x de formato com os lobos lá, com os contornos arredondados, certo? Poderia ser. Então, isso foi o ultrassom. Gostaria de mostrar para vocês, dar mais um passo à frente e mostrar um pouquinho mais do diafragma, já que ele está lá em íntimo contato com o fígado, certo? E tem uma aula no canal onde o professor Ayrton, ele fala da hérnia de hiato, né? Então, ele apresentou para vocês os 3 grandes orifícios do diafragma, onde passam estruturas importantes, certo? Um orifício era o hiato aórtico, o outro orifício, o hiato esofágico, e um terceiro orifício, o forame da veia cava. Então, eu queria mostrar, como eu vou mostrar um caso clínico, eu gostaria de mostrar um artigo, na verdade, eu gostaria de mostrar para vocês, apresentar a veia cava no raio-x. Então, a gente tem aqui a cavidade torácica e essa estruturinha tubular mais clarinha aqui é a veia cava caudal, certo?
Então, eu tentei desenhar ela aqui, meio mais ou menos, mas essa aqui é a veia cava caudal. Aqui no desenho, a veia cava caudal. Ou seja, ela vem lá da cavidade abdominal, ela passa por um orifício que se chama forame da veia cava e entra no coração, certo? E aí, avaliando o diafragma, então, esse lado daqui seria o antímero direito, esse lado daqui, o antímero esquerdo. Então, avaliando o diafragma dessa forma, eu tenho, e aqui, uma vista lateral e o diafragma aqui de lado pra gente. Então, avaliando dessa forma, esse orifício mais dorsal é o ósseo, o hiato aórtico, tá? O mais dorsal. Ventralmente a ele, já tem o hiato esofágico, aquele que ele comentou já. O hiato esofágico, por onde passa o esôfago. E ventralmente ao hiato esofágico, tem o forame da veia cava, né? O forame da veia cava. Nessa imagem ele está ventralmente, nessa imagem ele está ventralmente à direita, certo? Ligeiramente à direita, né? Inserido nesse centro tendíneo. Tá, e o que tem a ver com o fígado? Tem a ver, então, voltando aqui a veia cava de novo no raio-x, tem a ver que existe a hérnia diafragmática. Então, o que é a hérnia? A hérnia é a passagem de uma estrutura, de um órgão, de uma estrutura da sua cavidade normal, da sua cavidade original, por uma cavidade ou neoformada ou uma cavidade que não é a habitual, certo? Então, a hérnia diafragmática, ela é a passagem de estruturas, órgãos abdominais que estão no abdômen, que migram para a cavidade torácica, né? Então, existe algumas causas, existe causa congênita, o animal nasce assim, existe que a maior frequência a causa traumática, e existe outros tipos que é relatado também como hérnia diafragmática, que são as hérnias nesses orifícios. Uma delas, vocês viram, a hérnia de hiato, né? E existe a hérnia do forame da veia cava, pouco comum, né? Ou subdiagnosticado, mas também pouco comum, pouco relatado. E como que avalia numa primeira imagem de raio-x, no primeiro passo? Então, na topografia, então vamos lá. Topografia do forame da veia cava, na topografia do forame da veia cava, a gente vê essa estrutura aqui de limite mais convexo, uma base um pouquinho mais larga, lembra muito um nódulo, mas está na topografia do forame da veia cava, tanto nessa vista lateral quanto nessa ventro-dorsal, né? Ligeiramente à direita. Nossa, vi a imagem, já estou batendo martelo? Não, né? Mas lembrar que existe e tomar cuidado para não confundir isso com nódulo, né? Esse aqui é um artigo japonês de acho que 2008, né? Tanto que tá tudo em japonês aqui, de 2008, e mostra o aspecto dessa formação, que não é uma formação, né? Mas dessa imagem mais radiopaca, mais clara. Quando eu falo radiopaca, eu tô querendo dizer um mais claro, tá? Então, um cinza claro. Na topografia do forame da veia cava, tá? E aí, existe esse outro artigo mais recente, de 2016, que ele fala dos aspectos radiográficos e da tomografia computadorizada nas hérnias nas hérnias do forame da veia cava, tá? Em 7 cães, né? E ele ainda fala que ele mimetiza
nódulos hepáticos. Então, a imagem do raio-x, ela é bem parecida com aquela lá que a gente viu mesmo, agora do artigo japonês, mas a imagem do raio-x, ela não traz, não estabelece ainda o que pode vir acompanhado ou não dessa imagem, dessa opacificação por si só. Ou seja, não fala muito de alterações da própria veia cava, se tem compressão de algumas outras estruturas, qual lobo que é, qual lobo hepático que é, se é total, se é parcial. E nesse artigo achei interessante, então, justificando porque eu falei da veia cava e agora falando de fígado de novo, eu achei interessante que ele fala nesses 7 animais, nesses 7 cães, que acabam sendo cães de pequeno porte, ele mostra as alterações na tomografia, tanto da alteração de veia cava, enfim, e o que mais está sendo comprimido naquela região. Ele diz que o que é herniado é o lobo lateral em 6 desses animais, foi o lobo lateral direito, e um animal foi o lobo medial direito, certo? E 6 animais foi parcial, um animal foi total, enfim. Mas ele traz informações mais detalhadas devido à tomografia. Então, qual que é a ideia? Aqui mostra de diferentes animais, como apareceu o raio-x, todos em topografia do forame da veia cava. Mas não olhando a imagem, não dá para excluir, no raio-x não dá para excluir outras alterações também pertinentes, ou de mediastino caudal, ou enfim, do próprio pulmão. Mas é interessante saber que existe, pode acontecer, sabendo a anatomia topográfica do fígado e desses ósteos, ou dessas passagens, desse forame, enfim, avaliando a radiografia, não excluir essas hérnias. Desses animais, desses 7 animais, se eu não me engano, 5 animais eram assintomáticos, né? Então, enfim, muito provavelmente alguns deles foi um achado radiográfico, ou provavelmente teve, se eu não me engano, teve um animal que eles estavam fazendo pesquisas de metástase e tinha essa área mais radiopaca que pode se confundir com um tumor, né? Mas é legal saber a anatomia topográfica, a anatomia aplicada e como a imagem traz informações baseadas no que a gente sabe de anatomia. Mas eu não vou fazer anatomia, não vou fazer imagem. Não, a questão não é essa, mas a questão é ter um diferencial, certo? E o diferencial, um diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial vem também do que você sabe sobre a anatomia aplicada. Então, tá aí um jeito da gente aprender um pouquinho mais. Espero que tenham gostado. E aí, vocês viram ali no ultrassom como ele fica pertinho do coração? Tá ali o fígado, já é diafragma e já é coração. Essa imagem, para mim, ela é linda, e ela é linda para usar em aula, por quê? Porque ela mostra bem como o fígado fica próximo ali, como ele tá bem cranial. Depois de você ver o coração batendo ali do ladito do fígado, eu acho difícil você, de repente, algum dia na vida, achar que o fígado fica lá atrás, né? Difícil você esquecer que ele fica em cranial, em um contato íntimo ali com o diafragma e logo na frente com o coração, o amor de sua vida. Por isso que eu digo que fígado é amor, minha gente, fígado é amor. Cuide bem do seu fígado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma amostra aqui, a gente pegou hoje um órgão que teria um pouco menos de conteúdo, porque senão com a introdução e tudo mais ia ficar muito extenso e aí já ia dar uma cansada logo na largada, não é verdade? Espero que tenham gostado, visto aqui um pouco das aplicações e tudo mais, e como é legal ir estudando assim dessa forma.
e como isso vai auxiliando no aprendizado. E amanhã vai ser louco de lindo. Amanhã liberaremos a aula de estômago. A aula estômago tem muito mais coisa, tem uns casos interessantes. E aí tem em cavalo, tem em ruminante, tem em pequenos. Ah, mas eu só gosto de uma espécie, eu só quero estudar ela. Nós também vamos dar algumas ferramentas que vão ajudar nisso. E outra, estômago ele está muito envolvido com emergência. E emergência, você tem que saber um pouco de emergência em qualquer espécie. Porque nunca se sabe quando você vai estar lá num churrascão, num sítio, o cavalo está lá com cólica. E, você é o veterinário, ajuda aí. Você pode não precisa saber fazer tudo, mas pelo menos ter uma ideia ali na emergência você precisa ter para qualquer espécie. E estômago está muito ligado a algumas grandes emergências aí, seja em grandes como em pequenos. Então vai ser bem legal a aula de amanhã. Esperamos vocês por lá. Deixe aqui seus comentários, diga o que gostou, o que achou legal, dúvidas e tudo mais. E aí amanhã nos encontramos em breve. Falou, valeu, aquele abraço!